Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Manosso, sou nutricionista e doutora em bioquímica. E a convite da Flor de Íris, eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com você sobre alguns suplementos que são interessantes para melhor articular, em especial ajudando a aliviar dores articulares, né? Dor em joelho, cotovelo, ombro, que é algo bem comum aí nos nossos pacientes que chegam até os nossos consultórios. E para abordar sobre esse assunto, nesse primeiro vídeo, eu vou rapidamente fazer uma introdução, né, sobre a questão articular, para nós conseguirmos entender onde os suplementos vão agir. E aí, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre dois suplementos, sobre a cúrcuma, né, a curcumina, já vamos especificar o que é essa diferença, e sobre um mineral super importante, que é o magnésio. Então, vamos lá, né? Fazendo uma rápida introdução, o sistema articular, ele é formado pelas articulações, popularmente chamado de juntas, né? Que pode ser definida aí como uma região de união entre dois ou mais ossos. Todos os ossos do nosso corpo, exceto o ióide, ele apresenta articulação com pelo menos um outro osso. E a função dessa articulação é manter tanto esses ossos juntos, quanto permitir a movimentação do meu esqueleto. Graças a essas articulações, né, nós temos um corpo que consegue ficar estável, manter a postura ereta, né, nós conseguimos ter movimentações, como algumas delas, né, aparecem aí no slide, a gente consegue fazer movimentos de flexão e extensão, movimentos de adução e abdução, movimentos de rotação, movimentos de pronação e supinação, movimentos de oposição, né? Entre outros tipos de movimentos que só são possíveis por conta dessas nossas articulações. Quando nós pensamos em articulação, elas podem ser classificadas de acordo com os componentes que unem esses ossos, né? Em três tipos. Então, a gente tem articulação fibrosa, articulação sinovial e articulação cartilaginosa. A articulação fibrosa, ela apresenta entre as peças ósseas, né, tecido conjuntivo fibroso. Ela está presente, por exemplo, nos ossos do meu crânio, entre os ossos do crânio, né? As articulações sinoviais, elas possuem uma cavidade, que essa cavidade, ela é composta por um líquido, que é chamado de líquido sinovial, que tem uma grande quantidade de ácido hialurônico e que vai ajudar aí a lubrificar a superfície dessas articulações. E a nossa terceiro tipo de articulação é a articulação cartilaginosa, no qual, entre as peças ósseas, a gente tem o tecido cartilaginoso. E aí que eu quero fazer uma observação sobre esse tecido cartilaginoso, sobre essa cartilagem, né? Essa cartilagem, ela é formada por condrócitos, que são as células, e entre essas células, né, a gente tem um material que banha as células, que a gente chama de matriz extracelular. Essa matriz extracelular das cartilagens, ela é formada por colágeno, é formada por agrecan, que é uma proteoglicana, né? O que é uma proteoglicana? A proteoglicana em bioquímica nada mais é do que glicoconjugados, que nós chamamos, né? Que são glicosaminoglicanas unidas a um feixe central de proteína, tá? E também formada por ácido hialurônico, que é um dos tipos de glicosaminoglicanas que nós temos no nosso corpo. E aí, um ponto importante a ser destacado aqui é que quando eu tenho o desgaste dessa cartilagem, né, que esse desgaste acaba tendo aí alguns efeitos adversos nas articulações e pode resultar em uma doença que nós chamamos de osteoartrite, né? Aqui vale a pena a gente também mencionar que a população, né, ela está envelhecendo. Né? Antigamente, a gente tinha uma pirâmide, onde a população era composta por sua maior quantidade de crianças e adolescentes, e o número de idosos e adultos iam diminuindo. Hoje, a nossa pirâmide já está se invertendo, né? A gente já tem mais adultos do que crianças e adolescentes, e o número de idosos está cada vez mais aumentando. E aí, com o aumento desse número de idosos, também estão aumentando algumas doenças relacionadas a essa idade, né? E uma delas é essa osteoartrite, embora ela não seja exclusivamente de idosos. Quando nós pensamos em osteoartrite, eu preciso mencionar para vocês o grande papel da inflamação nessa osteoartrite.
Esse processo inflamatório, aqui localmente nessa articulação, ele vai gerar um aumento de expressão das MMPs. MMPs é a sigla para metaloproteinases de matriz. Essas metaloproteinases de matriz, elas são enzimas que acabam degradando aquela matriz extracelular, aquela MEC. Então, se a pessoa tem muita inflamação, independente do motivo que gerou essa inflamação, então, por exemplo, a pessoa pode ser inflamada porque ela se alimenta mal, porque ela tem uma desbiose intestinal, porque ela tem um processo de obesidade que gera uma inflamação de baixo grau. Então, independente do motivo dessa inflamação, se essa inflamação for sistêmica e chegar nesse processo articular, eu aumento a quantidade de metaloproteinase de matriz, degrado mais essa matriz extracelular, e isso resulta em perda de colágeno, em perda de proteoglicanos e formação, né, de liberação de substâncias que são consideradas, o está em slide, escrito de DAMPs. Esses DAMPs é a sigla para padrões moleculares associados ao dano. E aí, quando eu tenho mais esses DAMPs, eu vou ativar ainda mais o sistema imunológico e gerar mais inflamação local. Então, acaba virando um ciclo vicioso. Eu posso ter de início uma inflamação que veio sistemicamente e gera uma inflamação ali local, piorando ainda mais a situação, virando um ciclo vicioso e podendo progredir com esta osteoartrite. A artrite reumatoide, ela é outra doença crônica que afeta as articulações e que também está muito correlacionada com questão de inflamação. Essa inflamação aqui nessa artrite reumatoide é em especial mediada por linfócitos TH1 e TH17, e aí essas citocinas inflamatórias geradas por essas células do sistema imune vão acabar gerando vários problemas, como, por exemplo, vai ativar células B, que vão acabar produzindo uma grande quantidade de autoanticorpos e gerando imunocomplexos. Esse processo inflamatório e essa formação de imunocomplexos também vai ativar macrófagos e fibroblastos. Essa ativação de macrófagos e fibroblastos, além de contribuir para o processo inflamatório, também contribui para aumentar as metaloproteinases de matriz. E aí, tudo isso em conjunto, esse aumento de inflamação, aumento de metaloproteinases de matriz, e sempre que a gente pensa em processo inflamatório, a gente também pensa em geração de espécies reativas de oxigênio, né, de estresse oxidativo, tudo isso em conjunto vai contribuir tanto para uma erosão óssea quanto para uma destruição da cartilagem, podendo progredir aí com uma artrite reumatoide. Então, é bem importante quando a gente fala tanto em dores de maneira geral, que estão associadas com o processo inflamatório, quanto em doenças já instaladas que geram dores, como osteoartrite e artrite reumatoide, a gente precisa pensar em processo inflamatório. E aí, por conta disso, a gente entra no nosso primeiro suplemento, que a gente vai falar nesse vídeo, que é a cúrcuma. A cúrcuma, né, cujo nome científico é cúrcuma longa, né, ela também, né, pode ser chamado de açafrão da terra. Então, cúrcuma é o nome do alimento, que pode ser chamado também de açafrão da terra, ou do inglês turmeric. Esse alimento, essa cúrcuma, ela tem dentro de seus princípios ativos os curcuminoides. Então, curcuminoides ou curcumina, que é o principal curcuminoide que nós temos, é o princípio ativo. Cúrcuma ou açafrão da terra é o nome do alimento, tá? Esse alimento, a cúrcuma, né, o açafrão da terra, a cúrcuma longa, como queira chamar, ele tem na sua constituição, né, pensando no alimento em si, cerca de 2 a 9% de curcuminoides. E desses curcuminoides, 77% é a curcumina. O que vai funcionar aqui na cúrcuma é a sua quantidade de curcumina. E aí, quando nós pensamos em suplementação, né, a depender do que o produto utiliza, eu posso ter um percentual maior ou menor de curcumina. Então, é sempre importante, quando a gente vai pensar em suplementação, avaliar o que o produto está me oferecendo. Né? O quanto, se ele especifica o quanto que ele tem de curcuminoides, né? Se é um extrato realmente que tem uma quantidade significativa desse princípio ativo, que é o que vai funcionar.
Pensando nessa curcumina para as questões articulares, começo trazendo essa meta-análise, tá? Que mostrou a eficácia do extrato da cúrcuma longa ou da curcumina para aliviar sintomas de artrite no joelho especificamente. Entraram aqui 8 estudos, né? Avaliando esses 8 estudos, a maior parte desses estudos utilizaram doses altas de curcumina, tá? Então doses em torno de 1.000 miligramas, ou de curcumina ou do extrato da cúrcuma longa, e por um período de tratamento que variou de 48 dias até 8 semanas. E após as análises, o que foi observado foi que a curcumina diminuiu a dor visual análoga quando comparado com placebo. Então, as pessoas acharam que quando elas estavam, desculpa, ingerindo curcumina, elas tinham menos dor do que quando as pessoas estavam ingerindo o placebo. Lembrando que ninguém sabia o que estava ingerindo, né? Se era curcumina ou placebo. A meta-análise também evidenciou que a curcumina diminuiu o score OMAC quando comparado com placebo. Esse score OMAC, ele é um questionário de qualidade de vida específico para osteoartrite, que leva em consideração tanto questão de dor, quanto questão de rigidez articular, quanto questões de atividade física. O que o paciente consegue fazer de exercícios diários por conta da doença, né? Então, quando a doença está muito avançada, o paciente não consegue fazer algumas atividades cotidianas que, teoricamente, seriam simples de serem feitas, né? Então, esse questionário, ele avalia especificamente esses pontos relacionados com a doença, tá? E um ponto importante é que quando os estudos comparam a curcumina com o medicamento para artrite, a gente não tem diferença entre os dois. Ou seja, o efeito é similar da curcumina com a medicação, tá? Não estou dizendo aqui, por favor, que a gente vai, né, mandar o paciente parar de tomar o medicamento que o médico pediu para ele usar, né? Eu, como nutricionista, eu não posso mexer em medicamento, nem tirar, muito menos colocar, né? Mas os estudos, muitas vezes, eles comparam o efeito, e o efeito tende a ser similar, tá? Porém, os próprios autores colocam que existe uma alta heterogeneidade nos estudos, né? E que sempre são necessários mais estudos, né? Para a gente ter uma total confirmação desses efeitos. Trago aqui também um outro estudo da curcumina, agora com artrite reumatoide, tá? Mostrando aqui nessa revisão de 2021 alguns estudos. Desses estudos, se a gente observar a dose, elas variam de 120 miligramas de curcumina até 1.000 miligramas de curcumina, então desde doses mais baixas até doses mais altas, por aí desde 90 dias, né, até 12 semanas. E se a gente olhar os principais resultados, né, a gente observa que essa curcumina consegue reduzir o DAS, esse DAS é um score de atividade física, tá? Consegue reduzir esse ESR é a taxa de sedimentação de eritrócitos, que é uma outra análise que se faz nessa artrite reumatoide, e consegue também reduzir PCR, né, que é proteína C reativa, em inglês, né, ali CRP, né, traduzindo para o português seria o PCR, que é marcador de inflamação, tá? Então, quanto maior os níveis desse PCR, mais inflamado esse paciente está. Então, a curcumina conseguiu diminuir essa inflamação, e a curcumina também conseguiu diminuir esse RF, né, que é o próprio fator reumatoide. Então, a curcumina conseguiu agir aí em vários pontos específicos dessa artrite reumatoide, melhorando os pacientes, em doses aí variando desde 120 miligramas até 1.000 miligramas. Então, de novo, as doses são bem variadas de acordo com cada estudo. Quando nós pensamos em mecanismos de ação dessa curcumina, o grande efeito dela é, sim, na questão anti-inflamatória, né? Então, ela tem a capacidade de inibir a fosforilação e a degradação do IKB-alfa, tá? E aí, fazendo este efeito, eu consigo impedir a translocação do NF-κB para o núcleo. O NF-κB é um dos principais fatores de transcrição que nós temos para aumentar citocinas inflamatórias, bem como genes associados à apoptose, à destruição de células, né? Então, quando eu faço essa inibição do NF-κB, eu estou ajudando a diminuir o processo inflamatório, né? Além disso, nessa outra revisão bem interessante, eles colocam aqui vários pontos dessa curcumina, de novo, a maior parte deles agindo
nesta questão de controle de inflamação e de controle de ativação do sistema imunológico. Então, se a gente for olhar esses pontos, essas figuras, nós observamos a curcumina modulando linfócitos T regulatórios e linfócitos B regulatórios, diminuindo a produção de várias citocinas inflamatórias. Então, a gente observa na figura ali diminuição de TNF-alfa, diminuição de interleucina 1 beta, diminuição de interleucina 6. Ela também consegue estimular, lá em cima na figura, se vocês observarem, a produção de interleucina 10. Essa interleucina 10 é o contrário das outras interleucinas. Ela tem mais um papel anti-inflamatório. A curcumina, ela também consegue suprimir a produção de citocinas induzidas por células T superreativas, diminuindo a ativação patológica tanto dos sinoviócitos quanto dos osteoclastos, né? E aí, dessa forma, né, eu consigo diminuir a degradação exagerada dos componentes da cartilagem, que isso é o que os sinoviócitos iriam fazer se eles estivessem muito hiperativos, e eu também consigo diminuir a desmineralização óssea, que seria uma coisa que os osteoclastos iriam fazer. Então, eu consigo modular essas duas células, fazendo com que eu diminua a degradação tanto da cartilagem quanto do osso. É que é uma coisa bem importante aí quando a gente pensa, né, em melhorar essa saúde osteoarticular. E a curcumina também consegue diminuir aí a alta de anticorpos, a destruição da cartilagem propriamente dita, e também diminuir, então, a erosão óssea, né? Então, agindo aí em diversos pontos. E aqui, essa curcumina, gente, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Ela é quase um bombril para a nutrição. Ela tem 1001 utilidades. Então, realmente, a gente tem muito estudo com a curcumina para outras patologias que não só questão osteoarticular. Então, talvez se eu for pensar, eu no meu consultório hoje, tá? Um dos fitoquímicos que eu mais utilizo em mais diversos tipos de perfis de pacientes é a curcumina. E aí, para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês um livro que foi publicado ano passado, né, em 2021, onde eles colocam, só sobre curcumina, sobre o efeito de várias aplicações clínicas dessa curcumina para várias doenças, né? Então, eu listei aqui as principais doenças que esse livro traz, né, que seriam as que a gente mais tem comprovação científica sobre essas aplicações. Então, eles falam de maneira geral sobre inflamação e sistema imunológico, que eu acho que é a chave, né, principal dessa curcumina, mas eles também falam, né, da questão de doenças cardiovasculares, de obesidade, de diabetes, né? A curcumina tem uma ação muito importante no controle glicêmico, para gengivite e também como ação anticárie, para osteoartrite, que foi o que a gente mencionou aqui, né, e artrite reumatoide, para depressão e ansiedade, né? Eu trabalho muito com questões neurológicas também, e a curcumina ela é espetacular para ajudar na redução de sintoma depressivo e de ansiedade, para epilepsia, para doenças do trato gastrointestinal, para problemas renais, para problemas de próstata, né? Então, realmente é um bom filme, a gente serve para um monte de coisa diferente. Só que aqui, quando a gente fala em curcumina, a gente tem que pensar em alguns pontos, né? Que é o quê? A questão dessa biodisponibilidade dessa curcumina. Então, a curcumina, ela tem uma baixa biodisponibilidade, o que não significa que ela não funcione, porque todas essas aplicações clínicas, nós já temos estudos em humanos, e mesmo assim, né, levando em consideração essa baixa biodisponibilidade. Só que aí qual que é o cuidado? A gente tem que tentar utilizar essa curcumina em algum momento que eu melhore essa biodisponibilidade. E como que a gente faz isso? Através de dois pontos principais. Primeiro, é que quando a gente adiciona uma fonte de piperina, essa piperina, 1% de piperina em relação à quantidade de curcumina, já aumenta em 2000% a absorção da curcumina. Então, vamos imaginar que você escolheu trabalhar com 200 miligramas de curcumina, por exemplo. Estou botando um valor aleatório, tá? 1% de 200 miligramas seriam 2 miligramas de piperina. Então, 2 miligramas de piperina já seriam o suficiente para melhorar a absorção de curcumina. Então, você pode escolher um produto, por exemplo, que tenha já na constituição curcumina com piperina, ou, Luana, o produto que eu escolhi não tem piperina junto. O que eu faço? Você pede para o paciente ingerir este produto em uma refeição
E dentro dessa refeição, você orienta para ele colocar pimenta preta ou pimenta do reino no alimento. Eu preciso de piperina junto com a ingestão dessa cápsula, não necessariamente dentro da cápsula. Se já estiver dentro da cápsula, né, é um ponto a mais que o paciente nem precisa se preocupar. Ah, não está dentro da cápsula? Adiciona no alimento. Tá? E um outro ponto importante é que a curcumina ela é lipossolúvel. E ela ser lipossolúvel significa que ela precisa de gordura para melhorar essa absorção. Então, eu também preciso ingerir essa cápsula de curcumina junto com uma refeição que tem alguma quantidade de gordura. E aqui a quantidade é pouca, né? Então, a gente não precisa preocupar, nossa, precisa uma grande quantidade de gordura. Não. Ah, vai ser no almoço que tem já um azeite de oliva. Já resolve. Ah, Luana, eu vou dar de manhã junto com ovos. O ovo tem uma quantidade de gordura pequena, mas tem, né? Que já é suficiente para essa absorção da curcumina. Tá? Então, sempre dá junto com alguma refeição e que tenha alguma coisa de gordura. Tá? Então, só evitar a refeição, não, só tem carboidrato. Eu vou pedir para tomar curcumina junto com um lanche que só tenha fruta. Então, não vai ser tão interessante. Tá? E aí, aqui eu deixo uma observação em relação à quantidade dessa curcumina. Né? Por quê? Vou dizer para vocês que os estudos variam, desde doses mais baixas, mas eu tenho uma grande quantidade de estudos com doses muito altas de curcumina, né? Em torno de 1.000 miligramas, tá? Para várias patologias. E aí eu vou trazer para vocês a minha opinião sobre o assunto. Né? Por quê? Vocês pensem, gente, quando eu vou fazer um artigo científico, os autores vão lá, eles não mudam mais nada e vão dar só ou suplemento ou placebo. Só que acontece que tem gente que tá tomando a curcumina, mas tá comendo fast food, industrializado, muito açúcar, muita gordura saturada. Então, vocês têm que entender que, como o principal mecanismo de ação da curcumina é por diminuir a inflamação, eu preciso, eu não me estudo onde eu não mudo mais nada no paciente, dar dose alta. Porque eu preciso compensar as outras fontes inflamatórias que esse paciente está ingerindo. De prática clínica, o que eu, como nutricionista, faço? Eu primeiro faço uma modulação da dieta. Então, o paciente vai sair do consultório com uma dieta com caráter anti-inflamatório. E como já estou melhorando a dieta, essa dieta já contribui para a melhora de inflamação, eu realmente uso e tenho resultados com doses bem mais baixas de curcumina, né? E até porque muitas vezes a gente também adiciona curcumina na dieta. Então, às vezes, vai essa açafrão da terra na dieta para temperar algum alimento, fazer um ovo com açafrão, um arroz com açafrão, e eu complemento isso com a suplementação. Então, sinceramente, eu acho que, a depender, obviamente, do paciente, da situação dele, de 100 até, no máximo, estourando 300 miligramas de curcumina, tá? Já é mais do que suficiente. Em alguns pacientes muito pontuais, eu já cheguei, por exemplo, a 500 miligramas de curcumina, já, mas não é o mais habitual. Tá? O mais habitual, a gente consegue trabalhar com dosagens de curcumina de 100 a 300 miligramas, e isso já ter um resultado bem significativo. E no nosso último suplemento deste vídeo, eu queria comentar um pouquinho sobre o papel do magnésio nessa questão osteoarticular. Mas primeiro vale a pena a gente mencionar aqui que quando a gente ingere magnésio, seja ele via dieta, via suplemento, né, mas ingestão via trato gastrointestinal, que cerca de 30% a 80% do magnésio é ingerido, então eu já parto aí do pressuposto que nem tudo do magnésio vai ser ingerido, e que desse magnésio, gente, quando a gente pensa em quantidades no sangue, que é o que a gente avalia, né, vou dosar magnésio no sangue para ver como o paciente está em magnésio, né, eu tenho menos de 1% de magnésio no sangue, sendo que o magnésio sérico, que é o que normalmente a gente dosa, ele é apenas 0,3% do magnésio. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes a gente pensa, vou dosar magnésio sérico. Ok, pode. Magnésio sérico está dentro do valor de referência, então o paciente está bem em magnésio. Não necessariamente. Porque eu preciso só de 0,3% ali no sangue para já estar dentro do padrão de referência. E o resto? Talvez no sangue eu tenha esse 0,3, mas esteja faltando magnésio para os outros locais. E se a gente olhar, observa, a questão osteoarticular é onde eu mais tenho magnésio armazenado. Mais de 50% do magnésio fica em ossos e articulações. Tá? E eu tenho uma grande excreção de magnésio diário, tá? Que pode variar, olha só, de 100 miligramas até 1.600 miligramas de excreção diária, a depender aí de várias situações desse paciente. Tá? Então, magnésio, eu realmente prefiro avaliar
se o paciente está ou não necessitando de suplementação por sinal e sintoma, né, do que por dosagem de magnésio sério, porque ele realmente não é um bom marcador. E aí, quando a gente pensa em função de magnésio, né, gente, esse é outro que é um bombril. Né? Eu brinco com os meus alunos da graduação, né, quando eu dou aula de bioquímica da nutrição, eu brinco com eles. Gente, tá na dúvida? Estou perguntando de algum mineral. Você não sabe o que é, chuta magnésio, porque a chance de você acertar na prova é grande, porque ele funciona para mais de 300 reações bioquímicas, né? Então, muita coisa serve esse magnésio. E aí, aqui, só citando algumas muito rapidamente para vocês, algumas dessas funções, sempre que a gente pensa em produção energética, a gente precisa pensar em magnésio. Né? Então, o paciente está reclamando de muito cansaço, ele precisa de uma suplementação de magnésio. Né? Esse magnésio é importante, né, para mais de 300 reações, como eu já comentei. Ele é um antagonista do cálcio, né? Então, eu sempre preciso pensar em relação de cálcio-magnésio, né? E, de maneira geral, a maior parte dos pacientes tendem a ingerir muito cálcio e pouco magnésio. Então, muitas vezes eu preciso de suplementação de magnésio para compensar esse desbalanço na alimentação, né? E aí, essa relação entre cálcio e magnésio vai ser tanto importante para questões musculares, de exercício físico, de contração muscular, quanto para questões neurológicas, tá? Para controle de glutamato e GABA, que são dois neurotransmissores muito importantes que a gente tem no nosso cérebro. Esse magnésio é importante para funcionamento de sistema cardiovascular, para o funcionamento de várias questões de funcionamento de membrana. Então, todas as minhas células são formadas por membrana, e se eu não melhoro esse funcionamento de membrana, né, isso pode atrapalhar a função aí de todos os meus sistemas do corpo. Ele é importante para o metabolismo de vários outros nutrientes, né? Então, eu preciso desse magnésio para a função da vitamina D e para a ativação da vitamina D acontecer de forma adequada, para vitaminas do complexo B, para a glutationa, que é um antioxidante muito importante que a gente tem no nosso corpo. E eu deixei ali em destaque, né, em vermelhinho, né, as questões estruturais desse magnésio. Então, o magnésio ele também é muito importante para a questão de osso, de articulação, de músculo, né, para a melhora desses sistemas osteoarticulares. Trazendo alguns estudos, começo trazendo essa meta-análise de magnésio para osteoartrite, mostrando que a população com um maior nível de magnésio sérico tem menos risco de osteoartrite no joelho. Então, valores normalmente, às vezes, até acima daqueles valores de referência que vem de magnésio sérico. E que a maior ingestão de magnésio, essa maior ingestão, tanto ela via comida, via suplemento, né, os dois associados, foi associada a menos risco de fratura em pessoas que já tinham osteoartrite no joelho. Ou seja, o magnésio sendo importante, tanto pensando em prevenção, quanto pensando em diminuir consequências nas pessoas que já têm a doença. Nesse outro estudo, que foi um estudo de corpo com quase 5.000 pessoas, eles viram que a ingestão de magnésio foi inversamente associada aos níveis de proteína C reativa ultrassensível. Ou seja, quanto mais magnésio, menos inflamação esses pacientes têm. Que é tudo que eu quero, diminuir o processo inflamatório quando eu penso em pacientes que têm osteoartrite. E que a maior ingestão de magnésio também foi associada a menos risco de desenvolver osteoartrite. Nesse outro estudo, com pessoas com osteoartrite de joelho, tá? Eles viram que as pessoas com maior ingestão de magnésio, que é aqui nessas bolinhas que estão no gráfico para vocês, essa maior ingestão é aquela que tem bolinha vermelha escura, quando comparado com as pessoas que ingeriam menos magnésio, que é aquela com bolinha rosa clara, tá? Desculpa, invertido, tá? A rosa clara é a maior ingestão de magnésio e a vermelha escura é a menor ingestão de magnésio, tá? O pessoal loira olhou as bolinhas e inverteu a relação, né? Então, maior ingestão, quintil 5, tá? A rosinha clara. Menor ingestão, a bolinha vermelha escura. O que eles viram? Que quem ingeria mais magnésio tinha uma, um score de OMAC melhor, tinha uma melhor funcionalidade nesse score de OMAC e tinha uma melhor resposta do COS,
que é um outro score para avaliar questão de joelho especificamente, dor em joelho, tá? Então, quem ingeria menos magnésio tinha piora nesses 3 marcadores. Quem ingeria mais magnésio tinha uma melhora nesses marcadores, tá? Esses marcadores, quanto maior o valor desses marcadores, pior é, tá? Mais dor o paciente tem, né? Mais dificuldade ele vai ter, tá? Então, as bolinhas rosas, que são as pessoas que ingerem maior quantidade de magnésio, estão sempre mais para baixo. Então, tem melhor resposta nesses scores. E aqui a gente vê essas funções desse magnésio nessa osteoartrite, né? Então, o magnésio ele consegue estimular as células-tronco mesenquimais da medula óssea, aumentando a proliferação e diferenciação dessas células, bem como aumentando a proliferação e diferenciação dos osteoblastos, que são aqueles que vão ajudar na formação óssea, na mineralização óssea. O magnésio ele também aumenta a proliferação e diferenciação dos condrócitos, né, melhorando então a saúde da cartilagem. O magnésio promove, né, uma melhora da matriz cartilaginosa e sinovial, tá? E, por outro lado, quando eu tenho deficiência de magnésio, então esse menos magnésio seria, né, a deficiência de magnésio, isso pode promover a senescência de fibroblastos, né? Lembrando que os fibroblastos são importantes também para a formação dessa matriz extracelular. E esse outro estudo bem interessante, olha o que eles colocam, que conforme o paciente vai envelhecendo, eu vou mudando a microbiota. Isso é uma coisa fisiológica do envelhecimento. Então, pacientes idosos, eles tendem a ter mais desbiose intestinal, tendem a ter já alteração dessa microbiota. E quando eu tenho já essa alteração de microbiota, isso vai gerar mais inflamação, vai gerar mais estresse oxidativo, e isso pode estar associado com várias doenças associadas ao envelhecimento, incluindo a osteoartrite, né? E, né, se a pessoa tiver deficiência de magnésio, então ela já está envelhecendo, e além disso eu tenho deficiência de magnésio, que eu pioro ainda mais essa homeostase microbiana. Então, vou piorar ainda mais uma coisa que já está ruim, contribuindo ainda mais para o aparecimento de inflamação, de estresse oxidativo e de doenças associadas ao envelhecimento, tá? E, por outro lado, quando a gente suplementa o magnésio, poderia melhorar isso. E aí eu trago aqui o próprio texto dos artigos, para vocês verem que não é eu, Luana, que estou falando, tá? São os autores falando. Eles colocam a seguinte afirmação, olha só, que a suplementação de magnésio é benéfica para regular a microbiota intestinal e restaurar a absorção e a deposição de magnésio dietético, potencialmente prevenindo e tratando a osteoartrite, né? Então, o magnésio também se correlacionando com essa microbiota intestinal, melhorando a função de trato gastrointestinal, e isso também melhorando a questão de osteoartrite. E pensando em artrite reumatoide, eu trago este estudo com mais de 13 mil mulheres, avaliando a associação aí entre ingestão de magnésio e risco de artrite reumatoide, no qual eles observaram e viram que uma baixa e média ingestão de magnésio, a baixa ingestão, os autores consideraram abaixo de 181 miligramas dia de magnésio, e a média de 181 a 446 miligramas, está associada a menos risco de artrite reumatoide. E a alta ingestão de magnésio, observa, acima de 446 miligramas dia, está associada a 2,8 vezes mais risco de artrite reumatoide. Eu não escrevi errado, é isso mesmo. Então, cuidado também, gente, com excesso de magnésio. Magnésio é importante? Sim, magnésio é importante. Mas talvez algumas doses que algumas pessoas gostam de suplementar, talvez seja exagerado. E aí, aqui a gente tem um papel bem interessante da nutrição, que a gente tem uma limitação como nutricionista para essa prescrição de magnésio, né? Nossa prescrição máxima é de 350 miligramas dia, que está dentro aí dessa ingestão média que traz benefício, né? Então, eu preciso pensar em sim em magnésio, porém, excesso de magnésio também parece não ser interessante, tá? Nesse outro estudo, eles suplementaram,
ok? Magnésio em pacientes com artrite reumatoide, mas observa a dose, 300 miligramas de magnésio, tá? Aqueles prescreveram esse magnésio na forma de sulfato, que depois a gente vai conversar, não é a melhor forma, né? Mas enfim, foi o que o artigo acabou utilizando, tá? Eles viram que a suplementação com magnésio reduziu insulina em jejum, glicemia em jejum e OMR, que é um marcador de resistência à insulina, nesses pacientes com artrite reumatoide. Então, melhorou alguns parâmetros da doença, o fato de você suplementar o magnésio. E aqui o magnésio, quando a gente pensa em suplementação, a gente tem algumas formas de suplementar esse magnésio. A forma inorgânica, que é a mais comum, digamos assim, entre os estudos, ela é que tem a menor biodisponibilidade. Depende de ácido clorídrico do estômago, tá? Para conseguir fazer essa ionização do magnésio. Então, normalmente é o que a gente sempre evita, tá? É a pior que a gente tem. E aí, depois, pensando em formas melhores de magnésio, nós temos o magnésio na sua forma orgânica e na forma quelada. A forma orgânica é melhor do que a inorgânica. Porém, aqui, o cuidado é que ela compete com outros minerais. Então, por exemplo, se você vai dar, né, um mineral e por algum motivo vai dar outros minerais juntos, e se tiver na forma orgânica, citrato de magnésio, eu vou competir com outro mineral e talvez algum não absorva. E a forma quelada é a melhor forma pensando em biodisponibilidade, né? Porque ela vai ser absorvida pelo transportador de aminoácido e não pelo transportador, digamos, clássico, né, dos minerais. Eu não tenho competição entre esses minerais, né? E aí eu tenho várias formas de associar esse magnésio na forma quelada. Posso juntar com vários tipos de aminoácidos diferentes. O mais comum, né, o que tem na maior parte dos lugares é o bisglicinato, que é quando eu junto o magnésio com duas glicinas. Mas eu também tenho magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio taurato. Então, tem várias opções aí no mercado, né? Pensando em questões osteoarticulares, musculares, fibromialgia, a gente tem um pouco mais de estudo com o magnésio de malato, tá? Mas sendo magnésio quelado, a gente já tem bons resultados, tá? Mas o de malato, ele tem um pouco mais de estudos, aí pensando nessas questões musculares, de fibromialgia e de dores. Então, como resumo desse primeiro vídeo, a gente tem que a curcumina e o magnésio, eles podem ser interessantes para articulação e doenças relacionadas a essa articulação, né? Ajudando nesse alívio de dor, né? A curcumina, em relação à dosagem, a gente tem que pensar, a gente vai trabalhar ela isolada. Ai, Luana, eu não sou nutricionista, eu sou médico, não sei mais de nada de outras questões inflamatórias da dieta, vou trabalhar só com a curcumina. Ou não, você é nutricionista, você vai pensar numa visão de maneira geral do paciente, vai melhorar a dieta, né? Vai trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, né? Me pensando em quantidade. De novo, eu, na minha prática clínica, costumo utilizar muito mais doses baixas de curcumina, associado com conduta alimentar, já tendo resultados bem significativos, né? Então, de 100 a 300 miligramas de curcumina já dá bons resultados de prática clínica. Né? E cuidado com a biodisponibilidade dessa curcumina. Então, sempre colocar em uma refeição com gordura. E se na cápsula não tiver piperina, eu preciso também adicionar pimenta nessa refeição, tá? Já o magnésio, o principal cuidado quando a gente pensa em suplementação é a forma que a gente vai trabalhar com esse magnésio. Então, opte sempre, preferencialmente, por magnésio na forma quelada, né? Associada junto com aminoácido, que a gente vai ter uma melhor biodisponibilidade, né? E aí, como eu já comentei com vocês, né? Embora o destaque aqui para o vídeo é para a questão osteoarticular, essa curcumina e magnésio, né? São quase dois bombril, né? Então, a gente tem aí realmente muita utilidade, muita aplicabilidade desse mineral e desse fitoquímico, no caso da curcumina. Curcumina com potencial, principalmente pensando em tudo que aumenta a inflamação, e magnésio funcionando aí para mais de 300 reações bioquímicas, né? Então, eu sempre brinco com os alunos, na dúvida não sabe o que dá magnésio, porque alguma coisa vai sempre melhorar. Né? Espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigada e até um próximo vídeo.